E aí, tudo bem? Vamos para mais uma das nossas análises aí dos debates dos presidenciáveis, agora um dos debates mais esperados, que era o debate do SBT. Apesar de não ter tido muita audiência, foi um debate até um pouco mais acalorado, apimentado que os debates anteriores. Infelizmente a gente não teve a presença de Jair Bolsonaro, que está no topo das pesquisas, porque ele ainda se recupera no hospital do atentado que sofreu. Mas ainda assim foi um debate relativamente interessante e que pode ser resumido numa frase dita pelo Meirelles. Meirelles diz o seguinte, e aí peço licença poética para fazer uma imitação do Meirelles. Todo mundo aqui faz pergunta objetiva pro adversário, mas ninguém responde a pergunta objetiva. Então, basicamente foi isso. Você tinha uma pergunta, efetivamente, principalmente dos jornalistas, para saber se o candidato se posiciona sobre A ou B, e aí ele simplesmente saía e falava, no meu governo, é tipo Maluf, assim. Não, Maluf, mas e aí o desvio lá na ponte que você construiu? Não, mas você viu lá que eu fiz uma estrada aqui, sem a estrada que eu fiz aqui, você jamais teria chegado aqui, e fui eu que construí São Paulo, não sei o que. Enfim, todo mundo fugindo do assunto principal, mas de qualquer maneira tiveram alguns posicionamentos interessantes que eu anotei para falar para vocês. Bom, primeiro, o Meirelles ali detalhou isso aí, falou sobre o corte de repasses do Tesouro ao BNDES, né? Ele falou que ele cobrou os empréstimos que o Tesouro fez ao BNDES enquanto ele era ministro da Fazenda, rebatendo o Álvaro Dias, né? O Álvaro, aliás, de maneira errada, jogou a culpa no Meirelles dos empréstimos do BNDES para ditaduras e não sei o que lá, mas na verdade quando o Meirelles durante a gestão Temer foi ministro da Fazenda, ele fez justamente o contrário, né? Cortou esse tipo de financiamento, cortou esse tipo de mamata e buscou o dinheiro de volta. O Meirelles mudou o discurso em relação à Previdência. Antes ele falava que a conta não fechava, ficava muito técnico, ficava muito numérico. Agora ele está falando sobre acabar com os privilégios previdenciários, principalmente da elite do funcionalismo público. Acho que isso aí é um acerto grande do Meirelles, aliás, se o governo adotasse esse discurso seria excelente, porque é justamente sobre isso, né? Antes de ser uma reforma fiscal, a reforma previdenciária também se trata de uma reforma moral, né? É absolutamente injusto que o trabalhador da iniciativa privada, que trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo, se aposenta com o salário mínimo, pague aposentadoria de 30, 40, 50, 60, 70 mil reais de juiz, de promotor, de ex-deputado, de ex-presidente da república, de ex-governador e etc. Como ele mesmo disse, né, ninguém respondeu objetivamente as perguntas, incluindo o próprio Meirelles, né? Perguntaram para ele se o Temer poderia ser ministro de um eventual governo Meirelles, ele não respondeu e ele me deu uma mini lacrada ali para cima do Geraldo Alckmin, né? Falou, olha Alckmin, eu parabenizo você pelas obras de infraestrutura, não sei o que lá, você entregou o metrô e tal, só teve um problema no metrô, demorou 20 anos para ser entregue, né? Foi um momento em que o Meirelles não foi nem provocado, ele mesmo provocou o Geraldo Alckmin a dar essa resposta, que realmente é um negócio ridículo, né? Os governos do PSDB aqui no estado de São Paulo têm esse grande recorde, conseguem fazer essa grande... aliás, a gente podia até chamar o Guinness Book, que eles conseguem essa grande façanha de construir 1 quilômetro de metrô a cada ano de mandato. Partindo para o Guilherme Boulos, né? Ele falou que basicamente para gerar emprego, o programa dele, a ideia dele é retomar o investimento público. Agora, isso aí é uma coisa que o Ciro Gomes vive falando também e é muito simples de refutar. É a pergunta básica que acaba com qualquer keynesianista. Olha, se você vai aquecer a economia com investimento público, com gasto público, de onde é que vai sair o dinheiro do gasto público? O dinheiro, evidentemente, vai sair de imposto. Então, você não está gerando riqueza, você não está gerando emprego, você não está aumentando a produtividade. Você só está tirando dinheiro de um lugar e passando para o outro. Pode até, num primeiro momento, dar uma percepção, fazer uma falsa sensação de prosperidade, que a economia está indo bem. Mas depois a conta vai vir e o país vai quebrar exatamente como aconteceu no final dos governos petistas, principalmente segundo o mandato do governo de Dilma Rousseff. Não adianta você ficar gastando um monte de dinheiro público achando que vai gerar um monte de emprego, porque o dinheiro público vem justamente de quem hoje está precisando de emprego. Ou seja, você não está fazendo absolutamente nada na prática, é pura demagogia. Outro ponto foi taxar iate e jatinho, que ele não cansa de falar, mas também parece que até hoje ele não parou para fazer o cálculo para ver que a arrecadação seria minúscula, que não ia ajudar em nada o programa de governo dele, ou mesmo talvez ele já saiba, mas fala por pura demagogia. Ele não respondeu se levaria a legalização da maconha a plebiscito. O jornalista fez uma pergunta muito boa, porque ele fala sempre em plebiscito, né, em participação popular. A maioria da população é contra a legalização das drogas, e aí ele deu essa escapada aí, não respondeu se ele levaria a plebiscito ou não uma posição dele que é a favor da legalização das drogas, legalização da maconha,
Ele falou, não, vamos escutar a vontade do povo só quando o povo concordar comigo, né? Um negócio bem estilo petista e psolista. Ele disse que o comando, ele disse mais uma vez, né, acho que é o terceiro debate que ele disse com veemência que o comando do tráfico está em Brasília e não nas favelas. Bom, se ele tem tanta convicção assim é porque ele tem alguma prova. Se ele tem alguma prova e não apresentou até agora, ele é no mínimo um cúmplice, né? Por que o Boulos não vem a público e fala, tá, efetivamente quem são esses líderes do tráfico em Brasília? Porque todo mundo quer saber. Ninguém sabe hoje, não é de conhecimento público, o Ministério Público não sabe, o Judiciário não sabe, tá na hora de denunciar, né, Boulos? É tão óbvio assim que o pessoal do narcotráfico tá lá em Brasília, que se trata de políticos, de deputados, de senadores, então vamos denunciar, vamos apresentar quem são esses caras ou vamos deixar desse discursinho mole e demagógico. Outro ponto que ele colocou é que ele disse que não quer que o jovem tenha acesso à primeira arma, como tem hoje. O jovem precisa viver, estudar e trabalhar. Bom, primeira coisa, que o jovem hoje não tem acesso à arma, né? É absolutamente burocrático, praticamente impossível você ter a posse, que é você ter uma arma em casa. Muito menos, aliás, muito menos possível é o porte, que é você andar com a arma na rua. Então já é uma falácia gigantesca e é engraçado que ele fala, né? O jovem precisa viver, estudar e trabalhar. Bom, desses 3 pontos, o Boulos só vive, né? Porque estudar e trabalhar ele não faz. Outro ponto é do Haddad, falando que as obras do PAC acabaram no governo Temer, só que as obras do PAC acabaram muito antes, porque o dinheiro acabou muito antes, durante ainda os governos petistas, mas claro, ele tá com essa estratégia de jogar tudo de besteira, tudo de ruim, toda a desgraça que o PT trouxe ao país, agora a estratégia do PT é jogar tudo no colo do governo Temer. Disse mais uma vez que o Lula foi condenado sem provas, isso aqui a gente já tá cansado de demonstrar as provas, de apresentar os autos, de falar que quem fala isso ou é canalha ou não leu, no caso do Haddad evidentemente é canalha, mesmo porque é advogado do Lula. E o Haddad deu uma bela patada para cima do Ciro também. Ele disse o seguinte, ele disse que, aliás, o Ciro tinha afirmado que não governaria com o PT, que preferiria não governar com o PT, que o PT tem vários problemas, eu não sei o que lá, eu vou chegar nessa parte quando eu for falar do Ciro. E aí o Haddad provocou, falou, o Ciro falou que não quer governar com o PT, mas me chamou para ser vice-presidente dele, para ser candidato a vice-presidente dele, e falou que esse era o Dream Team, falou que esse era o time dos sonhos. Ou seja, o Ciro simplesmente viu que não ia mais conseguir o apoio do PT e agora, para conseguir eleitorado antipetista, tá falando que não quer o PT no governo, mas buscou a aliança do PT desde o início, inclusive chamando o Haddad para ser seu vice. Outro ponto que ele colocou foi de que o PT não aumentou 1 centavo de imposto. Isso aí é tão ridículo, assim, qualquer demonstração, qualquer pessoa, qualquer ser humano que vai na mercearia algum dia, por mês, por ano, tem a noção de que sim, aumentou o imposto, principalmente sobre consumo nos governos petistas. Que mais? Vamos ver. A gente tem também Ciro Gomes, né? Ciro Gomes falou que metade dos seus ministros vão ser mulheres, né? O que é um negócio ridículo de você escolher as pessoas pelo sexo, escolher as pessoas ou pela cor, ou pela qualquer coisa que seja, que não seja a competência da pessoa, né? É um negócio demagógico, é só para tentar agradar o eleitorado feminino, mas as mulheres são muito mais inteligentes do que isso, né? Não é porque ele colocou metade dos ministérios de mulheres que as mulheres efetivamente vão estar representadas ou que efetivamente você vai ter políticas públicas para mulheres. Isso não significa absolutamente nada. O que importa é você ter pessoas competentes. Você segregar de acordo com sexo, raça, religião, credo, o que quer que seja, é só uma imbecilidade para você tentar ganhar votos de determinado nicho eleitoral, no caso as mulheres, que não é nem um nicho eleitoral, né? Se trata da maior parte do eleitorado. Na justificativa, né, eu tinha acabado de falar do Haddad que deu a patada no Ciro, na justificativa, né, porque ele estava falando, bom, eu prefiro governar sem o PT, mas por quê? Ele falou, porque o PT, a radicalização do PT criou o Bolsonaro. Ou seja, o Ciro foi muito espertinho nessa hora, porque ele conseguiu rejeitar o PT sem criticar o PT para não perder os eleitores petistas. Ou seja, ele falou, olha, eu não vou governar com o PT, só que em vez de falar que é por causa da corrupção, da roubalheira, do autoritarismo e etc, ele falou, não, porque o PT foi radical e criou o Bolsonaro. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tenta pegar o voto antipetista, ele também tenta pegar o voto anti-Bolsonaro, jogando a culpa no PT da criação do próprio Bolsonaro, né? Outro ponto é de que ele falou que no governo dele o MDB será destruído, né? E ele coloca, né, o MDB como principal inimigo dele, sabe-se lá como ele faria um negócio desse. Ele falou, e ele também teve a fala mais hipócrita, né? Que foi que o Brasil não aguenta mais polarização. Pô, ele chamou o Holliday de capitãozinho do mato, deu um tapa na nuca do Arthur e falou que todo mundo que mora no sul é nazista, né? Então, puta, ele não tá polarizando nada, ele é realmente um grande conciliador. Marina Silva disse que para retomar o emprego ela precisa recuperar a credibilidade do país. Eu pergunto como é que ela vai recuperar a credibilidade se elegendo por um partido que não tem praticamente deputado nenhum, que não vai eleger ninguém, cujos parlamentares debandaram e ainda com uma presidente da República que já vai entrar extremamente impopular.
Mentiu mais uma vez falando que a PEC do teto congelou investimentos. Não, a PEC do teto não congelou investimentos. O que a PEC do teto fez foi basicamente limitar o gasto. Gasto é diferente de investimento. O gasto público com diversos setores, limitar esse gasto para até o crescimento da inflação. Ou seja, o governo não gasta mais do que ele arrecada, coisa que todo mundo faz em casa e o governo deveria fazer também. Marina disse, foi firme ao dizer e ao confrontar o Haddad falando que o Temer foi colocado lá pelo PT. Aí o Haddad falou, não foi não. Aí a Marina foi lá e falou, não, foi sim. Aí ela falou também, provocou o Haddad, porque falou que, bom, o Haddad fala de golpe e tal, mas beijou a mão do Renan Calheiros, vem beijando a mão do Renan Calheiros, né? Ou seja, uma grande hipocrisia apontada aí pela Marina por parte do Haddad. E aí, basicamente, na hora de pedir voto, né, ela falou que não apoiaria nem o Haddad nem o Bolsonaro, e o mesmo discursinho de sempre pra finalizar. Eu preciso do seu voto porque eu sou mulher, eu sou humilde e por isso preciso ser presidente, né? Então, ou seja, se ser mulher, ser humilde, acabou, você já pode ser presidente da República. Cabo Daciolo, ele finalmente desceu do monte, participou do debate para abrilhantar a participação e, por incrível que pareça, ele entrou muito mais em programa de governo, de fato, em política pública do que em qualquer outro debate, né? Surpreendeu o Cabo Daciolo nesse sentido, claro, sem nunca decepcionar com sua atuação. Ele afirmou com razão que o Meirelles, enquanto presidente do Banco Central, trocou a dívida externa do país por uma dívida interna, ou seja, a gente parou de dever o FMI, mas a gente passou a dever bancos nacionais que cobram mais caro e a prazos mais apertados. Foi o grande golpe do PT para dizer que pagou a dívida externa, na verdade beneficiando os banqueiros nacionais que são protegidos por esse oligopólio justamente fortalecido pelo PT. Ele diz que de 2006 a 2010 foi tudo maravilhoso, mas bom, se isso é verdade, então a gente deveria votar no Haddad, já que 2006, 2010 foi tudo maravilhoso, não precisa votar no Cabo Daciolo, vota no cara cujo governo Cabo Daciolo fala que é maravilhoso. Então é meio perdidinho nesse negócio. Diz que vai revogar a PEC do teto é trabalhista, né? Populismo puro para tentar ganhar o voto aí da população que não entende essas medidas e rejeita essas medidas. E ele diz também que vai prender os corruptos, né? Só que eu acho que o Cabo Daciolo esquece que não é função do executivo prender corrupto, né? Quem prende corrupto efetivamente é a polícia, que faz parte do executivo, mas com o aval do judiciário e com a devida denúncia do Ministério Público. Então esse é o papel do Ministério Público, esse é o papel do judiciário. O presidente da República não prende corrupto nenhum, não existe mais o Instituto da Prisão Administrativa, que aliás o Álvaro Dias vive falando, que era quando efetivamente o chefe do executivo poderia mandar prender, hoje não pode mais mandar prender, então isso é puro discurso vazio. E mais vazio ainda ele dizer que ia distribuir o roubo, ia distribuir tudo isso que fosse recuperado aos cofres públicos para a população. Não sei como ele ia fazer isso, né? Mesmo porque o executivo não tem esse poder também. Mandou uma bola dentro quando ele falou que o Ciro estava falando sobre educação, falando que... o Ciro estava falando sobre saúde, né? Falando que saúde do Ceará estava uma maravilha, não sei o que lá. Aí ele falou, pô, Ciro, tá uma maravilha aí a saúde, não sei o que, mas por que quando você precisou, você foi pro Sírio Libanês? Você precisou recentemente, você foi pro Sírio Libanês e não foi ser atendido no SUS, lá no Ceará? Aí o Ciro deu aquela beirada, uma enrolada, uma malufada, não conseguiu responder, ficou com essa bordoada aí do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo também, mais uma vez, demonstrou ter um pensamento mais à esquerda, apesar desse discurso dele nacionalista ou religioso, ele é mais à esquerda, falando a favor de cotas para todos, para trans, para lésbicas, para gays, para negros, para pobres, etc, etc. E também entrou com uma baita de uma autoestima, falando que vai ser eleito no primeiro turno com 51% dos votos. Bom, cada louco com a sua loucura, né? O Álvaro Dias falou em reduzir tributos, acabar com o aparelhamento da máquina pública, a regularização fundiária de 5 milhões de moradias. Ele acho que nisso ele mandou bem. Falando sobre a principal pauta do Guilherme Boulos, que é moradia, ele falou, bom, a melhor maneira de você garantir moradia às pessoas é você dando o título de propriedade para as pessoas que hoje estão em situação irregular, porque aí efetivamente o Estado vai poder chegar, pavimentar, trabalhar na infraestrutura e essas pessoas vão investir nas próprias casas, porque agora vão ter a segurança de que aquilo não vai ser tirado delas pelo Estado. Alckmin, sempre com seus dedinhos, sempre com sua parcimônia, olha, vou governar o Brasil como governei São Paulo. Infraestrutura, construção civil é emprego na veia. Então falou lá, acabar o desemprego construindo 3 milhões de casas, a mesma falácia do Ciro e a mesma falácia foi uma das primeiras que eu falei, a mesma falácia da Marina. Não, perdão. A mesma falácia do Ciro e a mesma falácia do Boulos. A mesma falácia do Ciro e a mesma falácia do Boulos foi usada pelo Alckmin. Não, vamos gerar emprego com gasto público. Construir um monte de casa é gasto público. Tem uma anedota muito boa de
quando o Milton Friedman foi para a China e viu que tinha uma galera lá cavando um buraco. Aí ele perguntou lá para os governantes da China: por que essa galera tá aqui cavando nesse buraco? Ele falou: ah, não, esse buraco não é para nada, é só um programa de geração de empregos. Aí o Milton Friedman falou: bom, se é só para gerar emprego, é muito mais fácil dar colher para eles, que aí você vai gerar muito mais empregos. Basicamente, essa é a lógica de você gastar dinheiro público para gerar mais emprego. Não adianta absolutamente nada, você joga dinheiro pelo ralo. Ele fala que o Bolsonaro representa o que há de mais atrasado na política brasileira, mas eu acho que ele se esquece que ele Alckmin só tá na política justamente porque tá aí desde o tempo do Mário Covas, assumiu por sorte o posto do Mário Covas e vem ganhando o governo do estado de São Paulo desde então. Então, assim, o Alckmin não é nenhum vanguardista, não é nenhuma grande novidade da política, né? Acho que o próprio rosto dele já demonstra isso. E outro ponto que chamou a atenção do Alckmin foi ele falar em tributar dividendos. Acho que isso não vai agradar muito bem o mercado financeiro. Acho que o Alckmin percebeu que perdeu o apoio do mercado com o Bolsonaro e passou a jogar mais populistão falando sobre tributar dividendos. É isso, essa foi a análise do debate. Se não me engano, vai ter só mais um debate, mas também vai ter entrevista, né, no Jornal Nacional com os melhores colocados e a gente também vai estar comentando e continuando fazendo esse trabalho político que vocês acompanham. Muito obrigado, se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhem. Tamo junto. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.